Você já se perguntou o que torna uma história realmente assustadora? Talvez não seja o monstro imaginário, nem o assassino fictício escondido no armário. O que realmente arrepia, o que faz a espinha gelar, é saber que aquilo aconteceu, de verdade. Hoje eu vou te mostrar 5 livros de suspense baseados em relatos reais que não só chocam, mas deixam marcas. Porque são histórias que ultrapassam a ficção e mostram o lado mais sombrio da realidade. Então prepara o caderno de anotações, porque você vai querer ler todos. E cuidado, algumas dessas histórias podem ficar com você por muito tempo. 1. Mindhunter, John E. Douglas e Mark O'Shaker. Imagine passar horas conversando com serial killers. Olhar nos olhos de assassinos em série e tentar entender por quê. John Douglas, o autor de Mindhunter, fez exatamente isso. E não por curiosidade mórbida, mas para criar algo inédito. O setor de perfil criminal do FBI. Douglas foi pioneiro em estudar padrões psicológicos e comportamentais de assassinos em série. Ele acreditava que, para capturar os piores criminosos, era preciso pensar como eles. Isso o levou a entrevistar nomes como Ed Kemper, o Co-Ed Killer, um homem que matou a própria mãe e depois ainda fez algo pior com a cabeça dela. Richard Speck, Charles Manson, entre outros. O livro detalha essas conversas de forma crua. E o mais interessante, Douglas não só compartilha os relatos, mas mostra como cada detalhe aparentemente banal pode indicar um padrão. E como esses padrões ajudaram a resolver dezenas de crimes. Um dos trechos mais marcantes é quando ele diz: "Às vezes, eu saía de uma sala de entrevista e sentia que um pouco da minha alma tinha ficado lá dentro." E o pior, ele mesmo começou a sofrer psicologicamente, ficando doente, tendo crises de ansiedade, colapsos físicos. Mindhunter é muito mais do que um livro sobre crimes. É um mergulho profundo na escuridão da mente humana, tanto a dos criminosos quanto a de quem tenta enfrentá-los. E sim, a série da Netflix é baseada nesse livro, mas acredite, o livro vai muito além. Casos inéditos, detalhes que a série omitiu e bastidores assustadores. Se você quer entender como a investigação criminal moderna realmente começou, esse livro é essencial. 2. O assassinato de Gianni Versace, Maureen Orth. Quando Gianni Versace foi assassinado na porta de sua mansão em Miami, o mundo da moda entrou em choque. Mas o que poucos sabiam é que aquele era o fim de uma série de assassinatos cometidos por um homem chamado Andrew Cunanan. Maureen Orth, jornalista investigativa, se debruçou sobre esse caso como ninguém. Ela passou anos entrevistando pessoas próximas a Cunanan, lendo seus diários e desvendando a teia complexa de mentiras, manipulação e vaidade que envolvia sua vida. Cunanan era um jovem bonito, carismático, com uma vida de aparente glamour. Mas por trás disso, havia frustração, abandono e um desejo ardente de ser alguém, a qualquer custo. O livro mostra como ele matou 5 pessoas em apenas 3 meses. E o mais chocante, ele não era um assassino típico. Era inteligente, fluente em diversos assuntos, extremamente manipulador. E ninguém viu o perigo chegando. O que torna esse livro tão poderoso é a forma como ele vai além do crime. Ele revela as falhas da investigação, a negligência do FBI e como o assassinato de Versace poderia ter sido evitado. Você sabia, por exemplo, que Cunanan estava na lista dos mais procurados há meses, mas conseguiu se esconder em Miami sem ser notado? Ou que ele escolheu Versace por obsessão, por ver nele tudo o que queria ser e nunca foi? O livro mostra também como a sociedade lida com crimes que envolvem fama, sexualidade e aparência. É um suspense real, envolvente e trágico, que revela mais sobre o ser humano do que gostaríamos de admitir. 3.
No Escuro da Floresta, Lost Girls, Robert Coker. Esse talvez seja o mais doloroso de todos, porque não fala só de crime, fala de abandono, da forma como a sociedade ignora pessoas consideradas descartáveis. No Escuro da Floresta, ou Lost Girls, conta a história de várias mulheres jovens que desapareceram misteriosamente em Long Island, Nova York. Todas tinham algo em comum. Trabalhavam como acompanhantes, muitas vezes através de sites ou aplicativos. Durante anos, a polícia tratou os casos como casos isolados, até que corpos começaram a aparecer, enterrados em áreas afastadas, em locais quase inacessíveis. Robert Coker faz um trabalho magistral aqui. Ele não se concentra no assassino. Ele se concentra nas vítimas. Ele reconstrói a vida de cada uma, mostra seus sonhos, lutas, famílias. E o mais triste, como foram ignoradas por todos. Pela polícia, pela mídia, pela sociedade. Uma das partes mais angustiantes do livro é quando uma das garotas liga para o 911 dizendo que está sendo perseguida. Ela está desesperada, implora por ajuda, mas nada é feito. O livro critica abertamente o sistema, como o preconceito e o estigma fazem com que certas vidas pareçam ter menos valor. No Escuro da Floresta não é só um suspense investigativo, é um alerta, um soco no estômago. Você termina a leitura com raiva, com tristeza e talvez com um pouco mais de empatia. 4. Helter Skelter. Vincent Bugliosi. Este livro é simplesmente o mais vendido da história do gênero True Crime, e com razão. Helter Skelter é o relato do promotor Vincent Bugliosi sobre um dos casos mais chocantes dos Estados Unidos: os assassinatos cometidos pela seita de Charles Manson. Manson não matou ninguém com as próprias mãos, mas convenceu seus seguidores a fazerem isso por ele, e o fizeram da forma mais brutal possível. A vítima mais famosa foi a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses, assassinada junto com 4 amigos em sua casa. E esse foi apenas o início. O livro mostra como Manson manipulava mentes com discursos sobre apocalipse racial, interpretações distorcidas de músicas dos Beatles e técnicas quase hipnóticas. O mais assustador: seus seguidores acreditavam que estavam cumprindo uma missão espiritual. Bugliosi narra com detalhes não apenas os crimes, mas o processo judicial mais estranho já visto. Manson tentava sabotar o julgamento, rasgava papéis, fazia sinais bizarros com as mãos, e ainda assim, sua influência sobre os outros permanecia. É um livro longo, intenso e minucioso, mas necessário, porque mostra como o carisma, a manipulação e o fanatismo podem se transformar em violência pura. Se você quer entender como a loucura pode ser contagiosa, esse livro é obrigatório. 5. O Demônio na Cidade Branca, Erik Larson. Agora imagine isso. De um lado, um dos maiores eventos da história americana, a Exposição Mundial de Chicago de 1893. Um espetáculo de inovação, arte, arquitetura. Do outro, um assassino construindo um hotel para matar. Isso mesmo, um hotel. H.H. Holmes é considerado por muitos o primeiro serial killer moderno do século XX. Ele criou um prédio com cômodos secretos, passagens ocultas, câmaras de gás, salas sem saída. Tudo cuidadosamente projetado para matar e desaparecer com os corpos. Erik Larson conta essa história em paralelo. Enquanto o mundo celebrava o progresso e a modernidade na Feira Mundial, um monstro operava nas sombras, aproveitando o caos e o anonimato da multidão. Holmes seduzia mulheres, prometia emprego, casamento, futuro, e elas simplesmente desapareciam. O mais impactante é o contraste. O livro mostra como a mesma cidade que oferecia esperança ao mundo abrigava um dos piores horrores da história:
O Demônio na Cidade Branca é ao mesmo tempo histórico, investigativo e profundamente assustador. Você vai aprender sobre arquitetura, urbanismo e também sobre o lado mais sombrio da ambição e da psicopatia. Bônus: Sobrevivente, Amanda Ripley. Esse não é um livro sobre um crime específico, mas é talvez o mais útil de todos. Amanda Ripley investigou como o cérebro humano reage em situações de extremo perigo: incêndios, atentados, acidentes aéreos, desastres naturais. Ela entrevistou sobreviventes de tragédias famosas e descobriu um padrão. Os que sobrevivem não são os mais fortes, nem os mais rápidos. São os mais preparados mentalmente. O livro mostra como o cérebro entra em negação, como o pânico paralisa e como decisões tomadas em segundos podem definir o destino de alguém. Você sabia, por exemplo, que muitas pessoas morrem em incêndios não porque não conseguem escapar, mas porque hesitam, voltam para buscar algo ou esperam por alguém que nunca virá? Sobrevivente mistura psicologia, neurociência e narrativa real para criar um guia, um verdadeiro manual para situações limite. É um tipo diferente de suspense, o suspense real da vida, aquele em que você pode estar no próximo capítulo. Encerramento. Esses livros têm algo em comum. Todos nos lembram que a realidade pode ser muito mais assustadora do que a ficção. São histórias que mostram o que há de pior, e às vezes de melhor, na natureza humana. São narrativas que não apenas entretêm, mas fazem refletir, questionar, aprender. Se você ama suspense, mas quer algo mais profundo, mais visceral, mais real, esses títulos são a escolha certa. Agora me conta, qual desses livros mais chamou sua atenção? Já leu algum deles? Ou tem outro baseado em fatos reais que você acha que deveria estar nessa lista? Deixe nos comentários. E claro, se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder os próximos episódios. Nos vemos em breve. E até lá, lembre-se, os monstros mais perigosos nem sempre vivem nos livros. Às vezes, vivem do lado de fora.